Bem-vinda, minhas queridas, para a nossa meditação de todas as sextas-feiras da devoção do Sagrado Coração de Jesus, baseada no Padre Jean Croisset, que foi quem escreveu este livro. E como a proposta de todas as sextas-feiras é que você viva, de fato, essa devoção do Sagrado Coração de Jesus, porque eu creio que uma esposa precisa de uma devoção. Uma esposa, para ser influente no significado mais profundo de viver um matrimônio santo, precisa estar com o alicerce em Deus. E essas meditações de todas as sextas-feiras são para que a gente eleve o nosso espírito, a nossa mente, o nosso corpo, o nosso coração, para uma presença real de Jesus, tanto espiritualmente quanto na Sagrada Eucaristia. Então a recomendação é que você hoje tenha comunhão. Se você não pode ter por algum motivo, que você tenha comunhão espiritual, mas que você faça de uma maneira especial, mais especial do que as outras vezes. É claro que esse nosso esforço ele tem que ser sempre, mas a devoção vem justamente como uma espécie de lembrete, de treino que nós fazemos. E, portanto, a meditação hoje, para a quarta sexta-feira de agosto, vai partir do livro de São Lucas, capítulo 23, versículos 9 a 11, e vai falar do silêncio de Jesus frente à condenação, frente à humilhação, ao escárnio, que nós meditamos até nas sextas-feiras, mistérios dolorosos do Santo Terço. Esse mistério que traz o Cordeiro imolado, o Cordeiro em silêncio. Partindo então de São Lucas 23, 9 a 11. Mas ele nada lhe respondia. Herodes, com os seus guardas, desprezou-o e fez escárnio dele, mandando-o vestir com uma vestidura branca e tornou-o a enviar a Pilatos. Vamos para a meditação. Quão heróica é essa paciência, quão amável essa gentileza, quão admirável esse silêncio, quão eloquente, quão belas as lições que nos ensina. Mas, meu Deus, essas grandes virtudes, que por si só são provas impressionantes de sua divindade e que lhe deveriam angariar a veneração e o amor de todo mundo, essas virtudes, digo, só lhe granjeiam desprezo. Vossa paciência prodigiosa, meu amável Salvador, vosso admirável silêncio diante de todos os ultrajes que sofreis na adorável Eucaristia, será que não tem o mesmo efeito sobre vós? Se a menor irreverência, se uma única comunhão indigna fosse punida severamente e de imediato, talvez não seríamos tão imodestos nem tão impiedosos. Mas o Divino Salvador, que tão rigorosamente puniu nesta vida os mais leves iniquidades cometidas contra seus servos, suporta, sem dizer palavra, o desprezo mostrado à sua adorável pessoa neste mistério, e prefere expor-se com paciência aos ultrajes dos pecadores do que afastar por temor uma alma justa, sequer da sagrada mesa. Meu Deus, que bela lição me ensina este silêncio de Jesus na adorável Eucaristia. E aqui essa meditação é muito propícia para o que nós devemos viver dentro do casamento, o silêncio, a paciência. Silêncio e paciência. Eu gostaria que você ficasse com essas duas palavras hoje. O silêncio gera paciência e a paciência me fortalece no silêncio. Os dois estão muito conectados. Quantas vezes nós, dentro do nosso casamento, queremos nos impor pela palavra, impor aquilo que nós sentimos, impor ao outro aquilo que para nós parece o certo, impor a nossa verdade. Olhando aqui para esse trecho, onde nada
lhe respondia. Jesus não responde às autoridades, Herodes, Pilatos. Ele não responde. Ele silencia. Aqui existe algo que é muito importante que a gente pense. Jesus tinha no seu íntimo uma decisão de obediência ao Pai. Lembre-se que, já na agonia, no Horto das Oliveiras, onde ele pede ao Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, senão a tua vontade. Então ali, Jesus já, a vida inteira foi obediente, claro, ele está no Pai e o Pai está nele. Mas nós, como criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, somos chamados o tempo todo a obedecer à vontade de Deus. Significa que a gente consiga fazer? Sei que muitas vezes não. Mas nós temos que buscar isso. Mesmo nas falhas, mesmo que a gente não consiga ainda, a gente precisa buscar isso. Olhando para Maria, olhando para o Imaculado Coração de Maria, que é tão próximo dessa devoção do Sagrado Coração, olhando para esse coração manso e humilde de Jesus, que, sendo Deus, decidiu calar-se. Veja, eu quero só trazer para você uma parte, essa parte final aqui dessa meditação, que diz exatamente isso. Veja, mas o Divino Salvador, que tão rigorosamente puniu nesta vida as mais leves iniquidades cometidas contra os seus servos, suporta, sem dizer palavra, o desprezo mostrado à sua adorável pessoa nesse mistério e prefere expor-se com paciência aos ultrajes dos pecadores do que afastar por temor uma alma justa, sequer, da sagrada mesa. Então, Jesus, ele prefere se submeter pela paciência do que afastar por temor, ou seja, usar da sua força, do seu poder para afastar alguma alma dessa mesa. Ele prefere a paciência. Então, se Jesus, que é Deus, que tem um poder infinito, escolhe a paciência, quem somos nós para querer escolher a força, a imposição, a obrigação ao outro, esse temor, o medo? Quem somos nós para fazer isso se Deus nos mostra o caminho? Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então significa que se ele age pacientemente, nós também devemos imitá-lo com todas as nossas forças, mesmo quando não ainda nos vemos como pacientes. Eu sei que muitas vezes o nosso principal desafio como criaturas é olhar para os nossos defeitos e ver, não sou paciente, Carol, dentro do casamento não tenho paciência nenhuma. Quantas vezes eu escuto isso de esposas? Muitas. Sou impaciente. Tudo bem. Deus, ele te ama e te respeita mesmo assim, mas isso não significa que a gente deva afrouxar e falar, não, já que eu sou assim, é assim que eu vou continuar sendo e Deus vai continuar me amando. A gente não deve tentar a Deus, isso é uma tentação a Deus. Eu sei, reconheço que sou impaciente e por isso me serve para pedir perdão para Deus, porque isso o ofende. Mas, com toda a minha força, eu me esforço para me tornar paciente. A cada dia, que hoje eu seja mais paciente. Que hoje eu seja mais paciente. Que hoje eu seja paciente. Vamos simplificar a nossa oração. Então, Senhor, dai-nos a graça, meu Jesus, pela tua misericórdia. Tu que és tão grande, eu que sou tão pequena, eu que não mereço nem dirigir a palavra a ti, Senhor. Eu que demonstro tanta impaciência em tantas áreas da minha vida, em tantos momentos. Paciência que me é tão necessária para virtudes, para amar, para o teu mandamento maior. Eu tantas vezes me demonstro impaciente, seja por palavras, seja por decisões, seja internamente, Senhor, que eu seja na integridade, em todo o meu ser paciente, como fostes tu, diante da agonia que estavas prestes a viver e diante de todo o teu caminho de paixão, crucificação e morte. Dai-me, Senhor, a graça da paciência, dai-me, Senhor, a virtude da paciência,
em especial dentro do matrimônio, caminho de santidade que preparaste para mim, Senhor. Se a paciência estiver presente no meu matrimônio, estarei mais perto de Ti, Senhor. Dai-me essa graça. Dai-me essa graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu sagrado coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso sagrado coração de Jesus, coração manso e humilde. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Deus te abençoe.